ampliação dos aparelhos normais, mas maximizar a utilização deles através de atendimento de mais de uma pessoa, pesquisas para aparelhos portáteis, e mais que isso, os estados já se movimentaram e os estados já fizeram, então, usando as suas infraestruturas de estádio de futebol, centro de convenções e etc., a ampliação dessas unidades de atendimento. Então, cada um, do seu modo, está fazendo a ampliação do atendimento. Isso é muito importante. Bom, por outro lado, é um tema que não tem se conversado muito, mas no começo houve ruídos, que é o fluxo de abastecimento. É fundamental para o bloqueio e isolamento funcionar, isolamento social, que o sistema de abastecimento das primeiras necessidades, de fato, funcione. Então, nós tivemos a perturbação no começo, mas agora isso já está pacificado. Tivemos até pronunciamentos dos presidentes da Associação de Supermercados, e etc., já colocando a população, acalmando a população, e esse sistema está resolvido. Bom, e tem funcionado. A outra questão fundamental, que vamos complementar com o lado seguinte, é a questão da cesta básica, que eu vou integrar com o outro lado das medidas econômicas. Então, nós vimos o seguinte, o lado epidemiológico, a síntese aqui são esses três grandes pontos. Proteção e não deixar o sistema de saúde colapsar, ampliar a assistência, garantir o fluxo de abastecimento e fazer uma transição ordenada de um bloqueio horizontal para um bloqueio vertical. Agora vamos falar do outro lado, que é o lado das medidas econômicas. As medidas econômicas, quando você observa as empresas, você sabe que mais de 90% das empresas brasileiras são médias e pequenas. Então, isso é muito importante. Quer dizer, nós temos uma capilaridade muito grande de empresas. E a questão central é qual é o principal elemento que deve entrar no jogo para equilibrar as empresas? Crédito. Crédito. E crédito para quê? Crédito para o capital de giro. Isso eu vou explicar com mais detalhe no outro bloco. Mas para quê? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso, qual é o objetivo? Primeiro, essas empresas precisam transitar esse vale de retração econômica, precisam sobreviver, precisam sair em posição que aproveitem o que vem pela frente, mas, sobretudo, precisa preservar o emprego. Então, as medidas todas são nessa direção. Quais são as principais medidas que nós vimos e que favorecem essa posição? Primeiro, garantir a liquidez dos mercados. Isso que você está vendo que todos os bancos centrais estão fazendo no mundo todo. Estados Unidos, da Europa, etc. O Brasil também. Então, o presidente do Banco Central pronunciou. Hoje nós temos em torno de 1,1 a 1,2 trilhões de liquidez no mercado. Né? Foi a maior operação de liquidez do mercado brasileiro. O Banco Central já fez. Qual é o problema? O problema aí é que a gente não tem uma crise de liquidez, a gente tem uma crise de fluxo de liquidez. O que significa isso? Os bancos que concedem o crédito e empréstimo para as empresas, eles, quando olham o que está para a saída, como eles não conseguem calcular quem de fato vai sair ou não, essa posição, que é uma posição de cálculo de risco, vai migrando para uma posição de incerteza. Então, nessa posição, eles bloqueiam o fluxo de recursos. Então, à medida, o BNDES já disparou diversas medidas, mas eu quero chamar a atenção de uma delas que é fundamental na fala do presidente do BNDES, que é o quê? É a formação do Fundo Garantidor de Crédito. Eu vou explicar mais embaixo ainda, mas o Fundo Garantidor de Crédito significa dizer o seguinte, é um fundo armado atrás do sistema financeiro dos bancos para proteger esse crédito que está sendo dado. O que significa dizer para que esses bancos tenham mais conforto e acelerem a liquidez do mercado através das operações com as empresas. É isso que nós vimos ontem com a publicação do BNDES através das regras que ele está fazendo e a utilização do sistema bancário para fazer isso chegar até as empresas. Muito bom. Outra questão central que o governo fez foi o diferimento de impostos. Então, os impostos federais, alguns outros impostos estão sendo estudados,
Mas, sobretudo, é preciso lembrar que o governo federal fez um pacote de 88 bi para esse grupo de cima de União, Estados e Municípios. O que significa isso? Significa dizer que esses 88 bis, ele tem três grandes vertentes. Vamos ver. A primeira está dizendo o seguinte: se você observar um fluxo de caixa de Estado e de municípios, ele tem três componentes fundamentais. São as contas mais pesadas. Custeio, e aí pessoal, depois os inativos e depois a dívida. Então, essas são as três principais saídas de caixa de um Estado e de um município. O que é que o governo federal está dizendo? Esse último fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa da dívida, nós já postergamos. Então, ao fazer isso, ele descomprime o fluxo de caixa dos estados. Isso significa dizer que boa parte dos recursos 88 do BI já está para fazer essa descompressão e também para ajudar a fazer essas transferências que nós vamos falar um pouco mais à frente. Isso possibilita os estados começarem a pensar em diferimento de impostos estaduais, porque não é fácil. Os estados já vinham numa situação muito difícil, que era uma situação que a gente sabe que os estados brasileiros eles nunca tiveram uma situação tão frágil tão hoje. Então, a arrecadação do ICMS é vital para garantir, inclusive, a folha. Porque nós estamos falando de emprego, mas tem folha que, mesmo sendo reduzida, precisa ser pago, né? E isso, eles têm muito receio de movimentar a conta do ICMS. Mas, por outro lado, você está vendo que as empresas também, na hora que estão fazendo a priorização, evidentemente que é preciso entender que tem que haver um movimento de diferimento. Então, essas análises já estão sendo feitas por parte do Estado, mas tem que entender o fluxo que o governo federal está fazendo para que essa correlação de arrecadação do ICMS é diferente de região para região. Nos estados do Nordeste, o fundo de participação do Estado e do município é mais ou menos 70%, mas o Centro-Oeste é muito menos do que isso, é muito mais ICMS e Sul e Sudeste. Portanto, cada região tem uma característica e isso está sendo equilibrado de região para região. Bom, agora vamos falar da parte de baixo do framework. Essa parte de baixo do framework é a economia informal. Olha, nós temos 38 milhões de brasileiros na economia informal. Uma economia gigante. E, se não cuidar disso, colapsa o sistema social, desgasta o sistema social. Então, qual é a questão aqui? Transferência direta. O que significa transferência direta quando você está falando do orçamento público? Você vai dar o dinheiro. Vai dar o dinheiro. Então, foram essas medidas que saíram agora, que eram R$200 por mês, que agora está essa discussão, porque a Câmara dos Deputados já falou ontem, está querendo passar para R$600, vamos ver em que ponto vai ficar, mas o fato é que o mecanismo já foi acionado, está discutindo são os valores. Mas é preciso cuidar dos informais não cadastrados, porque isso é muito importante. E os informais não cadastrados, já existe um mecanismo para eles, isso tudo está sendo operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Então, tem um cartão virtual para que ele possa acelerar o cadastramento dos não cadastrados. Mas ainda que fique o resíduo, vocês estão vendo que a última linha aqui chama-se a população vulnerável. Portanto, não conseguiu ser cadastrado, então ele desce para essa última linha, população vulnerável. Então, o que é que os governos estão fazendo, o governo federal está fazendo? Expandindo o Bolsa Família, injetando o dinheiro para expandir o Bolsa Família. Mas, outra coisa importante, tem que ter mecanismo para todas as situações. Imagine que o sujeito é informal, não conseguiu cadastrar e, por algum motivo, está fora do Bolsa Família. Então, você tem que distribuir cesta de alimentos. Não tem conversa. E isso você viu ontem. Ontem já existe uma mobilização. O Brasil tem a vantagem disso. O Brasil tem uma das maiores redes de amparo social no mundo. Isso explica porque a gente entra em momentos tão difíceis de recessão e não há ruptura na base social, formada pelo terceiro setor, articulado com os governos. Então, essa rede, que não é do governo, não é do Estado, é uma rede privada, isso são as ONGs, são o terceiro setor, que atua vasto na questão da alimentação, da saúde, do emprego, da renda, do trabalho, da renda, etc. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: todas as peças do sistema estão em movimentação. O que está se discutindo agora é a intensidade. Então, você ouve muito especialistas falando, olha, R$200 não vai ser suficiente, as transferências não vão ser suficientes, tem que aumentar as transferências. Está bom, essa é a discussão legítima que tem que ocorrer.
Mas o mais importante é compreender que as medidas já estão postas e agora está se discutindo a intensidade que isso vai acontecer. Essa é a compreensão principal. Que uma coisa é você discutir o que não tem, outra coisa é discutir o que já tem e a amplitude que isso vai dar sob o ponto de vista de alocação de recursos, que é o que está acontecendo agora. Então, entender esse framework é fundamental para a saída que nós queremos dar lá para frente. Por quê? Porque só é possível articular a operação das empresas quando a gente entende essas medidas como um todo. Então, resumindo, nós temos dois grandes propósitos com as medidas governamentais, tanto epidemiológica como econômica. O primeiro, não colapsar o sistema de saúde para atender a quem precisa ser atendido. Então, a primeira coisa é a vida, proteger a vida. O segundo, para isso não colapsar, precisamos da compreensão e colaboração de todos. Isolamento, mas não é só isso. Nós precisamos ampliar o número de testes para identificação do contágio. Quando a gente faz isso, a gente arma um sistema, isso é importantíssimo compreender, que a gente possa transitar mais rápido entre o bloqueio horizontal para o bloqueio vertical. Está entendido? Mas não é só isso. Precisamos ampliar o sistema de assistência, porque mesmo que a curva chata, mas o número ainda é muito grande. Então, ampliar a assistência já está sendo feito pelos estados e municípios e a União. Não podemos deixar a interrupção no fluxo de abastecimento, tanto o fluxo de abastecimento da bem de primeiras necessidades, como também a questão do fluxo de abastecimento das cestas básicas, fundamentalmente. E isso já está sendo providenciado. Outra importante compreensão que nós temos que ter é o seguinte: a transição entre o bloqueio horizontal para o bloqueio vertical não será igual para todos os segmentos, para todos os setores. Os desbloqueios acontecem na seguinte sequência. Primeiro, desbloqueia a produção, o sistema logístico, as atividades de menores contatos, como o varejo pontual. Por isso que, e a gente tem vários clientes assim também, por exemplo, que são donos de hotéis. Quem tiver na cadeia produtiva do turismo é a última a ser desbloqueada. Olha, a cadeia produtiva do turismo foi a primeira que entrou em quase colapso e é a última a sair. Por isso que ela é a que está sobre uma lupa monumental do governo desde o começo. Claro, por quê? Nesse momento, o destravamento segue o processo de concentração. E claro que o turismo concentra gente em aeroporto, concentra gente em avião, concentra gente em hotel e tal. Então, ele vai demorar mais. Então, esse time que nós estamos falando aí, esse time de 30 dias, 120 dias, ele, na cadeia do turismo, é razoável pensar. Agora, os outros não, que é o que a gente já viu. Eu falei isso no início da semana e a gente já viu essa semana uma série de medidas já para começar a fazer, né, o destravamento. Por exemplo, São Paulo, o governador já falou, destravando o sistema de produção, e assim foi o Rio de Janeiro, etc. Isso já está acontecendo, que é um destravamento sequencial dessas atividades. Portanto, essa é a primeira compreensão deste fluxo. Então, fazendo isso acontecer do lado esquerdo, do lado direito, a gente protege da assistência e garante o abastecimento. Do lado esquerdo, mantém as empresas de pé, protege o emprego, protege os informais, protege os vulneráveis. Esse é o conjunto geral das medidas. Eu quero dar uma parada agora para ver se há dúvidas nesse bloco, porque eu vou transitar para o outro bloco, que é uma combinação agora entre a evolução do PIB, que são as famosas curvas V, U ou L, com a gestão da crise nas empresas. E aí agora vamos tirar dúvidas, se houver, desse primeiro bloco. Horácio, por favor. Pois não. Pessoal, isso posto pelo professor Gilmar nesse primeiro ato, exatamente das medidas, da visão sistêmica das medidas epidemiológicas e econômicas, fiquem à vontade, por gentileza, para interagirem. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Aí eu vou pedir para quem for falar, por favor, desbloquear o seu microfone para que todos possamos ouvi-lo. Oi, bom dia. É a Adriana Ferraz, de Recife. Eu tenho uma dúvida aqui. Se estamos na fase crítica do isolamento social, onde a curva está saindo
da linha de estabilidade para ascensão, será que é a época da gente fazer essa transição do isolamento vertical, horizontal para o vertical? Será que não teríamos que esperar uns 15 dias, pelo menos, para a gente avaliar como isso vai se comportar? É verdade, Adriana. Essa é a grande discussão hoje. Ninguém tem essa resposta exata, ninguém, em nenhum país. Ninguém tem. O que está se fazendo são aproximações sucessivas, né? Então, nem tanto para um lado nem para o outro, porque também não pode deixar colapsar o sistema produtivo. Portanto, essa medida de saber quais são as atividades que não fazem concentração, isso está muito claro lá, por exemplo, na fala do governador de São Paulo, o que significa dizer, por exemplo, sistema de produção. É um sistema que você pode exercer mais controle sobre ele. O número de funcionários menor, o número administrativo ainda fica em casa, no remoto. Então, por isso que isso tem que ser feito com muita inteligência, com muito cuidado, de setor por setor. Não pode ser de qualquer jeito, né? A resposta absoluta ninguém tem ainda, mas se tem, sim, uma trajetória razoável para fazer isso, e já se começou a fazer. E tem que ficar todo o tempo observando isso. Se isso gera algum foco de contágio, se gerar, tem que isolar para poder não contribuir com a curva. Quer dizer, nesse momento, a abertura dessas atividades, com controle absoluto sobre elas, é vital. Por isso que precisa da cooperação de todos, inclusive das empresas, porque se houver caso, tem que notificar rápido para poder fazer o bloqueio. Isso. Uma pergunta, professor, que está falando aqui é o Wellington Dantas, de uma pessoa. Esse sequenciamento de ações, de mecanismo de proteção social, de reativação, preservação de negócios e empregos, o senhor expôs nesse seu slide, eles são uníssonos, eles são de consenso no governo e nos entes que têm a capacidade de pôr em prática. Isso significaria um plano grande, de maior porte, ou isso é o início aí da trajetória? Isso aí é o início, fim, meio, isso é consenso, há recurso suficiente para isso? Recurso orçamentário do governo, ele é uma peça de ficção. Ele é, no máximo, assim, uma escrita. Como a arrecadação não vai corresponder ao que foi projetado, foi orçado, até porque não tem arrecadação, a arrecadação caiu muito, imagino que tenha tido uma queda vertiginosa. Como é que isso vai se dar? Isso claro, com o lançamento de títulos, com o endividamento maior do país, talvez isso signifique aí aumento de juros do Banco Central para tornar os títulos mais atrativos. Então, essa equação, como se fecha a conta de uma coisa como essa? Num cenário inédito nos padrões econômicos que a gente tem hoje em dia. Sem dúvida. Então, Wellington, vamos ver. Primeiro, os grandes agentes dessa grande articulação, Ministério da Saúde e Ministério da Economia. Então, a pergunta é, essa articulação está ocorrendo ou não está ocorrendo? Por todos os sinais que são emitidos, o que você vê é que está ocorrendo, sim. Ou seja, não, por que é possível saber que está ocorrendo? Porque quando você olha as medidas, os decretos e as providências que estão ocorrendo entre a União, Estado e município, não tem discrepância. Tem a discussão, se vai abrir antes ou depois, se isola ou não isola, mas todas essas medidas que de fato estão acontecendo, elas têm um sincronismo, quer dizer, elas têm graus de coordenação. O Ministério da Saúde está coordenando muito bem. A equipe econômica está muito junto, está fazendo, quer dizer, agindo junto com o Banco Central, agindo junto com o BNDES e agindo junto com o Ministério da Saúde. Então, os sinais que são emitidos que mostram que essas atividades estão sendo coordenadas. Agora, quando a gente fala da questão de recursos, então nós precisamos entender que são 3 tranches. O primeiro é o que todos os bancos centrais estão fazendo, garantir liquidez ao sistema. Isso, quando você ouve lá a palavra, as ações que foram feitas pelo Banco Central e as ações que foram feitas pelo BNDES, então o que é que você vê? Que essa medida, de fato, está acontecendo e a posição dos presidentes dos bancos é uma posição muito clara de que existem os recursos são favoráveis, o sistema está líquido, o problema nosso não é a falta de recursos, o problema nosso é a trava no fluxo da liquidez, e que é isso que eles estão preocupados para poder fazer isso. Agora,
Evidentemente que, num momento como esse, o que é que acontece? Os gastos governamentais, como em qualquer lugar do mundo, eles vão subir. Duas providências para isso. A primeira é fazer o estado de calamidade, então autoriza o governo a gastar com a área, sobretudo a área de saúde, que é que nós estamos falando agora, dos gastos governamentais. Porque as transferências dos 88 bi para estados e municípios são fundamentalmente só focadas em saúde. E isso já está quantificado. Então, o que acontece? Por exemplo, e aliás, uma posição que eu vi que eu achei muito interessante do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, foi o seguinte: olha, vamos separar o orçamento, vamos deixar o orçamento que vinha tal como estava e vamos criar o orçamento paralelo, que é um orçamento isolado, para financiar esse momento da crise, para suportar esse momento da crise. O que significa dizer? Que é o que eu vou falar na seguida. O mercado e a economia é expectativa. Então, veja, se você sabe que vai entrar num vale de retração econômica e vai sair desse vale de retração econômica e já quantifica isso eu vou falar mais um pouco lá na frente, porque já está projetado, inclusive, o déficit público para isso, primário, o mercado entende. Então, ele sabe que o tamanho é esse, sabe que isso vai ter que ser financiado para frente, e isso fica claro, quer dizer, não há simetria de informações, e facilita demais. O outro ponto fundamental que nós precisamos entender é que nós entramos numa crise, e isso está na palavra do presidente do Banco Central também, que são as nossas reservas da ordem de 375 bi. Isso nos dá um conforto extraordinário, sobretudo para a questão cambial. E não é só isso. Por exemplo, o Banco Central usa de uns mecanismos mais poderosos para você enfrentar a crise, não só a crise, mas para poder atuar no mercado, que não é só você ter reserva, né? É você ter mecanismos para potencializar essa reserva. E o mecanismo que o Brasil tem, que está junto com os países desenvolvidos, é a operação de swap, que é a operação de mercado futuro. Então, você não precisa usar a reserva. Se você está achando que esse dólar vai disparar em determinado momento, o Banco Central não tem problema nenhum, você compra o direito. E se for o disparo na intensidade que você está dizendo, lá na frente eu te entrego o dólar. Se não for, essa é a opção, né? Você não precisa exercer e você só vai perder esse valor, porque é o valor da opção, não é o valor do câmbio da moeda. Isso é o mecanismo do mercado futuro. O Banco Central fez essa operação de swap, já orquestrado com os bancos centrais dos países desenvolvidos. Então, o Brasil, ele sinaliza posições que, quando você observa essas posições do Banco Central, Banco de Desenvolvimento e o Tesouro, que são as questões monetárias e as questões fiscais, elas estão muito bem orquestradas. Para o mercado, é isso que interessa. Que não há desarranjo. Ou seja, você não está entrando numa crise sem saber como é que você vai sair. Todo mundo sabe que todos os estados, sentido lato, todos os países, têm que gastar o dinheiro agora e sair depois da crise. E essa dívida vai ter que ser computada e vai ter que ser rolada. Todo mundo sabe disso. Mas o mercado acredita naquele que sabe manejar isso e deve fazer com eficiência. Portanto, você não ouve falar, isso é muito importante, você não ouve falar da falta de liquidez nos mercados. Você vê a trava do fluxo de liquidez e você não ouve falar da falta de recursos. Isso é muito importante. Não existe a falta de recursos fiscais. Pessoal, questão de ordem aqui agora. Temos espaço para mais uma pergunta ou alguma dúvida ou curiosidade, mais uma, para que o professor Gilmar possa passar do primeiro para o segundo ato. Se não tiver nenhuma pergunta, professor, fique à vontade para passar para o segundo ato. Bom, então vou pedir a Léo para colocar a segunda tela, por favor, Léo. Porque agora nós vamos... Isso, nós vamos botar agora, professor. E agora é o seguinte, acho que o Reinaldo Lucas, ele estava querendo dar uma palavrinha, que ele levantou a mão lá no Reinaldo, chat. nosso colega da Fundação, nosso brilhante professor. E colega meu em várias atividades de conselho. Pode falar, Reinaldo. Bom, vamos seguir então, né? Vamos seguir. Léo, o microfone dele está fechado. Ele está falando, mas não está saindo o som. Abre o microfone dele. Tá aberto? Estão me ouvindo? Agora estamos. Ouvimos, Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo?
Tudo em paz. Gilmar, é clara a tua explicação, eu acho que faz sentido, o Ministério da Saúde alinhado, o Ministério da Economia alinhado, todo mundo está consciente da necessidade dos recursos. Acho e entendo até que todo mecanismo de governo para acessar a sociedade através de Caixa Econômica, Banco do Brasil, está aberto, então não vejo isso como problema. Agora, o pequeno empresário, o médio empresário, que não tem acesso direto, porque via BNDES ele não chega no BNDES, ele tem que ir via um agente, que normalmente são os bancos privados. Como é que você vê hoje os bancos privados captando, pegando esse dinheiro do governo e colocando na mão do pequeno e médio? Com um spread razoável, porque, na realidade, eu sei que o Fundo Garantidor de Crédito permitiria o governo comprar esse crédito para reduzir taxa de juros, mas não é isso que a gente está percebendo no dia a dia. O pequeno empresário, quando ele precisa do banco, é o momento que ele fala, então. Então, Rinaldo, como é que você muito bem colocado, né? Eu sugiro que assista um vídeo que o BNDES fez ontem, da diretoria de crédito, muito bem feito, por sinal, inclusive fazendo perguntas e respostas. Isso é para o médio e pequeno empresário, não é para o grande empresário. Só é um vídeo para o médio e pequeno empresário. O BNDES não tem agência. O BNDES opera através do sistema bancário. Então, o que é que ele faz? Ele forma o funding, ele transfere já com as taxas determinadas, ele dá as regras básicas que devem ser operadas, e a operação é feita pelos bancos, né? Que são os bancos de varejo e os bancos que trabalham com as empresas. Então, ele dá passo a passo, inclusive a flexibilização das exigências que são feitas normalmente. Então, ele vai responder as perguntas. Olha, essa exigência está flexibilizada. E uma informação importante, Rinaldo, que todos têm que ter é o seguinte: o BNDES está publicando. Porque você vai dizer o seguinte, sim, mas o banco vai botar o spread porque ele tem a operação dele, não é? E aí o banco vai fazer determinadas exigências. Então, o que é que faz? O BNDES está publicando para a cidade, para a sua região, qual é a taxa que está sendo praticada, para o sujeito ter referência. Então, isso é muito importante. Então, as empresas precisam ter acesso a esse vídeo. Saiu ontem, está muito bem explicado, e o BNDES ainda abriu, ele está dizendo o seguinte, olha, a operação, quando chega na mão dele, eles estão gastando menos de 2 minutos para liberar para o banco. Eles já estão medindo isso. Então, Rinaldo, orientar todo mundo. Perdão. Licença, professor. Sim. Cortou aí. Cláudia, teu microfone está fechado. Perdão. Por favor, teria como mandar o link desse vídeo depois? Tenho. Muito obrigada. Esse vídeo, eu vou mandar para o Léo, e o Léo distribui para vocês. Eu mando o link. Muito obrigada. Tá certo. Obrigado. Professor Gilmar, vamos lá. Segundo ato. Então, segundo ato, para a gente transitar dessa visão sistêmica para a gestão da crise, a gente vai precisar entender essa figura aí que está com vocês aí, é o seguinte. Como é que é o comportamento do PIB numa situação dessa? Então, nós temos 3 hipóteses. A primeira hipótese que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é a V. Então, são 3, V, U e L. O que significa? Em cima você está vendo o nível, que é todo mundo na base 100, só para você entender como é o comportamento, e depois o crescimento como é que ocorre. Então, vamos ver, por exemplo, a primeira posição V. Vocês veem aí o nível, que é o primeiro gráfico à esquerda em cima. Então, esse V significa dizer o seguinte, você vem numa trajetória de crescimento, então você tem a retração econômica e você volta. Bom, olha aqui. Para você entender o V, é muito importante entender um conceito aqui, que é o seguinte. Nós não estamos vivendo uma crise econômica motivada pelos fatores econômicos. Nós estamos vivendo uma retração econômica motivada por uma epidemia. Qual é a diferença disso? Se vocês analisarem antes da crise, o mundo estava com determinadas desacelerações, mas o mundo não estava em crise econômica. O mundo estava em determinadas desacelerações, ou seja, economias asiáticas desacelerando mais, a europeia e tal, mas a previsão de crescimento para o mundo era em torno de 3% para 2020. Portanto, não estava em crise econômica. O que ocorreu foi uma crise epidemiológica que gera uma retração econômica. E essa compreensão é muito importante, que é a formação da curva V.
que a retração significa dizer o seguinte: você tem que transitar num vale e depois você vai sair. E tem várias hipóteses para isso. Você transita nesse vale e sai. Agora, olha o gráfico de baixo correspondente, que é o crescimento do PIB. Você vai para o vale e depois você volta com o repique. Está vendo aí? Olha, esse repique e depois volta a nível de crescimento assim, um pouco acima disso. Isso aqui é uma hipótese muito importante, por quê? Porque em um tempo curto, você recupera o que você perdeu nesse vale aqui. A hipótese U, qual é a hipótese? Você vinha no crescimento, você perdeu no vale, mas você sai ainda de forma mais lenta. Você recupera. Ou seja, essa recuperação da perda no vale de retração não é feita de imediato, embora não seja perda perpétua. Você vai recuperar um pouco mais na frente. E você está vendo aí o gráfico L, que é você vem no nível de crescimento, desce para o vale, mas não volta para os níveis de crescimento anteriores e nem recupera o que perdeu no vale. Isso é a L. Isso países que estão frágeis, como já vinham com economia frágeis, como a Argentina, por exemplo, tal, a hipótese de entrar na L é muito grande. Para o Brasil, evidente que a gente está vivendo uma crise, que é uma crise que não tem precedente, portanto, séries históricas, elas têm limitação para isso. Mas se você for ver todos os estudos, o que é mais adequado para a economia brasileira, e por tudo que se vê e pela posição dela, é a V, é a posição V. Que é essa hipótese que nós vamos adotar para seguir. Então, esse primeiro quadro foi para que a gente pudesse entender, e agora eu vou usar essa curva V combinado com a gestão que a gente deve fazer da crise. Então, vamos para o quadro seguinte, por favor. Professor, se permita-me falar um negócio. Existem diferentes regiões no Brasil que estão sofrendo de forma diferente na crise, né? Eu acredito que se a gente falar que todo o Brasil está na V, o pessoal aqui do Nordeste vai discordar, principalmente aqui em Pernambuco, que o nosso estado aqui ainda não saiu da crise, né? Você tem alguma coisa para falar aí sobre as diferentes regiões? Gilmar, o seu microfone está fechado. Perdão. Sim, isso é verdade. A gente ainda não tem isso distribuído por região. Isso aí é o geral. Agora, como é que sempre se comporta o Nordeste em relação às outras regiões? Quando a gente está em fase de crescimento, tá, como a gente vinha saindo da crise, sempre o Nordeste fica 1 a 1,5 ponto acima do país, quando a gente está em crescimento normal, que era o que vinha antes da crise. Quando é para recuperar, a gente também tem um delay, a gente recupera mais, quer dizer, o Sul-Sudeste entra primeiro na crise e sai primeiro. A gente sai mais atrasado da crise, mas também a gente entra mais atrasado, mas também sai mais atrasado. Então tem um delay aí. Isso vai ocorrer. Depois a gente tem que distribuir de região para região. Isso não tem ainda. Isso agora, a questão agora é toda macro e observando o país como um todo. Isso depois precisa ser esquadrinhado de região para região. Mas ainda não tem. Isso está ainda muito recente, quer dizer, ainda está em ebulição isso, que são essas. Mas o que é mais importante agora é entender qual é a característica geral, que a partir dela se faz as derivações, tá bom? Beleza. Obrigado. Muito bom. Então, vocês estão vendo que eu criei aqui esse gráfico V sem aquele repique, né? Então, eu não coloquei o repique considerando voltando na linha de 2%, quer dizer, só para facilitar a nossa compreensão, para não ficar muitas linhas aí. Então, nós vamos usar o V, que a gente já entendeu tal como ele se comporta. E o que foi que eu coloquei? Do lado esquerdo, eu coloquei a retração econômica. Então, para quem lida com as empresas, sabe, isso aqui é uma DRE, quer dizer, uma demonstração de resultados em determinado tempo do exercício. Então, nós estamos falando que, neste bloqueio horizontal, o faturamento vai ser zero, a margem de contribuição é zero, o EBITDA vai ser negativo, o lucro vai ser negativo. Por quê? Porque, embora a gente considere que nesse bloqueio os faturamentos são zero, etc., a gente fica no custo fixo aí, e a gente sabe que a principal conta do custo fixo aí nós estamos falando que é pessoal. Né? Então, esse já é uma posição para o momento da crise. Mas vocês estão vendo que na hora da saída da crise tem um nível de recuperação econômica aí. Então, o faturamento passa a ser já positivo e tal. Mas a gente sabe que uma coisa é a recuperação econômica e a outra coisa é o tempo para transferir isso para o caixa, com determinados prazos.
quem é que faz essa transição entre a retração econômica e a recuperação econômica? É a capacidade que nós vamos ter de manejar isso que está embaixo, que é a necessidade de capital de giro. Então, eu usei um caso do varejo, porque o varejo é intenso nas 3 variáveis. Então, a necessidade de capital de giro aí está formada pelo quê? Contas a receber, mais o estoque, menos o conta a pagar. Contas a pagar. Contas a receber, decaindo, 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 é o que foi vendido e o que está entrando, e na hora do bloqueio começa a decrescer. O estoque, você suspende os pedidos, o estoque para na hora que fez o bloqueio. Qual é a principal item de manejo aqui? O contas a pagar. Então, aqui nós temos que ter muitíssimo cuidado, porque aqui é onde vai revelar a nossa capacidade de fazer a gestão da transição. Nesse contas a pagar, nós temos 2 grandes contas, 3 sempre grandes contas. Folha, fornecedores e os impostos. Impostos têm um grau de diferimento, ainda sendo estudado. Mas veja, e eu digo isso lá no artigo, se você vai fazer uma gestão de crise e o sujeito diz, eu vou suspender os pedidos, eu não vou pagar o fornecedor, eu vou demitir o funcionário, você não precisa de gestor, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma gestão que seja capaz de manejar essas variáveis, olhando as políticas que estão sendo feitas pelo governo, para poder a gente fazer a transição do vale. Isso tudo que eu estou falando para vocês é exatamente o que a gente está fazendo com as empresas. Inclusive, o Rinaldo está aí, que é professor da Fundação, participa comigo em conselhos de administração e está todos os dias, praticamente, nós estamos juntos manejando, fazendo isso que vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui. Então, como é que é? As empresas que souberem manejar isso, elas vão aproveitar da saída, porque as grandes molas propulsoras de um caso como esse que eu estou mostrando aqui, quais são para você sair lá com aproveitar o crescimento? Fornecedor e colaborador. Essas são as 2 grandes variáveis. Então, tudo que você fizer com fornecedor, tudo que você fizer com colaborador, vai dizer o que vai, essa empresa vai apontar mais ou menos favorável lá para frente. Bom, fornecedor. Não dá para ser linear, quer dizer, você tem um fornecedor com volumes de contas a receber, distribuído em determinado tempo, e fornecedores com determinadas características, fornecedores mais líquidos, menos líquidos e mais frágeis. Tem que classificar esses fornecedores para usar as diversas ferramentas que a gente tem. Porque a esses fornecedores cabe o quê? Onde comportar diferimento do pagamento. Alguns outros não suportam diferimento de pagamento. Tem que pagar parcela para ele. E alguns outros são menores e não suportam não receber. Então, tem que ser classificado para poder... Agora, quais são os mecanismos que nós deveremos usar para ajudar a fazer isso? São os mecanismos de crédito, da expansão do crédito. Então, o que é que nós temos orientado a todas as empresas nossas? Armar todas as operações de crédito, tal como o governo vem fazendo a pressão sobre os bancos para que isso tenha fluidez. Para que a gente utilize esse capital de giro para fazer essa transição com fornecedores e, sobretudo, com os colaboradores. Então, quando a gente olha outro grupo que é de folha, nós precisamos ter 2 coisas. Tem a questão da expansão do crédito para captar e a flexibilização da legislação trabalhista. Então, a gente sabe que está em estudos para flexibilizar mais ainda, mas fundamentalmente tem a sequência para se fazer. Então, tem feriados para antecipar, tem férias coletivas para dar e, fundamentalmente, tem que saber usar esses mecanismos na sequência, porque à medida que a gente for navegando no vale, vai ajustando esses mecanismos. Significa dizer que tem empresas que têm que fazer demissão. Bom, pode ser chegar a um ponto de precisar fazer demissão, mas esse é o último recurso que tem que ser usado depois que os outros todos os outros recursos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo o governo, o fundo garantidor, os bancos, os fornecedores e a expansão do crédito. Então, nós temos que, a todo momento, durante essa semana, essa posição aqui entre fundo garantidor e expansão de crédito, ela está em efervescência. Então, a toda hora tem uma mensagem do Banco Central, do BNDES, e os bancos já, a gente sabe, e nós temos várias empresas, clientes nossas, e sabem como os bancos estão fazendo aderência a isso e ele, no primeiro momento, ele refuta determinada operação, mas já começando a voltar para poder apresentar alternativas para essa operação. Então, tem que ter gente dedicada a fazer essa interlocução
com os bancos. Como a gente tem que ter gente dedicada para fazer a gestão dos nossos colaboradores. Quer dizer, saber gerir bem o trabalho remoto, saber usar os mecanismos da legislação, saber abrir canal de comunicação permanente, com clareza, com objetividade, para manter-os todo o tempo informados. Para quê? Qual é a síntese dessa conversa aqui? A gente preservar o clima organizacional. Porque se nós conseguirmos, se as empresas transitam nesse vale de retração e, ao chegar lá na frente, fez muito bem feito, os nossos laços de confiança com o colaborador e com o fornecedor vão ser as molas propulsoras para o desenvolvimento lá na frente, futuro. Isso já tem sido demonstrado na prática. Então, essas são, em linhas gerais, as condições que, evidentemente, que tem setor por setor. Determinado setor tem determinadas características, mas aí flexibiliza a partir desse modelo. Esse modelo por varejo, mas daí vai flexibilizando de caso a caso, como a gente faz com todos os outros setores. Também paro aqui para perguntas, porque depois eu quero falar sobre a saída dessa curva, essa perna do V e esse ângulo alfa aí. Horácio, por favor. Pessoal, fique à vontade aí para fazer alguma pergunta com relação a esse segundo ato. Dúvida, curiosidade sobre essa parte específica daí da retração econômica, fazendo a ponte para a retomada do crescimento. Na final de contas, é a gestão da crise. Né? É a gestão da crise. O professor enfatizou muito bem aí o cuidado com a dicotomia entre fornecedores e colaboradores, né? Classificando-os em pequeno, médio e grande, né? Pela ótica dos colaboradores, preservar o clima organizacional, né? Estabelecer um canal permanente e transparente de comunicação com as equipes. Fique à vontade, nós temos espaço aí com as 2, 3 perguntas, por favor. Eu tenho uma dúvida aqui, Horácio. Posso falar? Por favor. Professor Gilmar, obrigado por esse momento e por umas explicações brilhantes. Eu agradeço muito. Eu gostaria de saber o seguinte: de que forma a gente faz uma negociação, e eu vi aí com relação à folha, sobre a diminuição temporária dos salários? Como negociar isso de forma legal, juridicamente segura, para que a gente não tenha lá na frente alguma repercussão nesse sentido? Muito obrigado. Aí eu acho que são 2 aspectos, Breno, que devem ser considerados. Uma de legislação, por isso que tem que ter sua assessoria jurídica todo o tempo, porque isso está sendo alterado a cada momento. Então, veja, a medida provisória saiu liberando 4 meses para o sujeito fazer treinamento remoto, depois voltou atrás, agora tem a possibilidade de você fazer demissão e parte o governo assume, parte a empresa assume. Então, a todo momento, por quê? Porque isso é um processo de negociação entre o executivo e o legislativo, assim como está acontecendo com as transferências lá diretas, daquele valor de R$200, onde já anunciou 600, talvez não seja 600, pode ser 400. Então, isso é uma dinâmica que eu recomendo o seguinte: a assessoria jurídica, você tem que acompanhar de perto o que está acontecendo para ir tomando as medidas com cautela. Mas eu sempre digo o seguinte: olha, a medida da redução, depois a medida da demissão, mesmo que temporária, são as medidas lá na ponta, são as últimas depois que a gente usou todos os outros mecanismos, como eu disse, como antecipação de feriados, férias coletivas, etc, etc. Então, ainda não se tem claro como é que pode ser essa compensação de quem pode ficar temporariamente fora da folha, mas o que eu recomendo é acompanhamento dia a dia, porque isso é a dinâmica que está acontecendo. O que a gente já tem de certeza? É a questão da antecipação de férias coletivas, de feriados, não é isso? Isso as empresas já adotaram, nossas empresas todas já adotaram, mas virão alterações ainda essa semana. Então, precisamos ficar muito bem conectados com isso, tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta. Na sequência tem uma pergunta aí do Emanuel, e após o Emanuel, a Camila Medeiros pediu a palavra também. Professor, nesse momento de ansiedade coletiva aí, qual é a sua recomendação, opinião para a utilização dos mecanismos de expansão de crédito para empresas que possuem cash flow, ou seja, para empresas que, em tese, nesse momento, mas pela incerteza do tempo que isso deve durar, qual seria essa recomendação para a utilização desse mecanismo de expansão? Está no mudo, professor.
Teu microfone. Desculpa, cortou aqui. As empresas, é de que setor? Eu sou do setor de tecnologia, tá? A pergunta por mais que eu tenha cash flow hoje disponível, tá? Qual seria a tua recomendação, opinião sobre a utilização dos mecanismos de expansão de crédito, entendeu? Nós temos várias empresas também de tecnologia, estamos agindo assim com ela. Então, eu vou te falar, Manuel, o seguinte, qual é a recomendação que a gente está dando? Arma todas as operações de crédito possíveis. Então, você pode armar a operação de crédito contas garantidas, é mais rápida, operações de crédito para injeção de capital de giro, porque você tem hoje as tipologias, né? 3 grandes tipologias. Você pode fazer a conta garantida, você pode fazer a operação de crédito casado com o fornecedor, e você pode fazer a operação de crédito que já está flexibilizada, em lugar de fazer direto para o capital de giro. Então, essa fornecedor, o varejo é que usa com mais intensidade. Mas, por exemplo, para você que é o serviço de tecnologia, eu diria que são as 2 grandes operações que já pode deixar montada, de conta garantida e de operações de capital de giro. Por quê? Porque esse movimento do BNDES é para empresas até 300 milhões esse vídeo que eu vou passar o link para vocês, é para empresas até 300 milhões de faturamento. Acima disso já é outra coisa. Então, sempre a recomendação é deixa todas as operações prontas, arrumadas. Porque se precisar, usa. Se não precisar, não usa. Ou em determinado momento, se tiver a trava, na dúvida, põe o dinheiro para dentro, porque se precisar, usa. Se não precisar, vai devolver mais um pouco lá na frente, mas segura isso para a capacidade de transitar e é fundamental. Isso é o que a gente tem feito com todas as empresas nossas. Pessoal, a gente tem aí agora na sequência a Camila Medeiros, após o Henrique Costa, e, para finalizar, o Mardônio. Por que eu digo para finalizar esse segundo ato? Para a gente ir para o terceiro ato, e após o terceiro ato, a gente ter um espaço ainda aberto, tá certo? De perguntas e interlocuções com o professor Gilmar, né? Se for necessário, até a gente expande um prazo um pouquinho acima das 12h30, tá bom? Então, vamos nessa sequência, por favor, Camila, depois o Henrique, depois o Mardônio, e aí a ponto do segundo para o terceiro ato, e após isso a gente vai para as considerações finais, ampliando o time aí para perguntas e respostas. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria só fazer uma consideração. Muitas pessoas estão confusas com relação a como fazer a demissão, se pode ou não alegar rescisão por força maior, inclusive usando a questão do fato do príncipe, que foi o fechamento de alguns comércios por parte do governo. E aí eu dei uma estudada com mais profundidade nesse assunto, entrei em contato com alguns juízes do trabalho também, aqui da Paraíba, e o entendimento geral é que ainda não dá para, se vocês forem demitir por força maior, por questão de realmente paralisação da atividade de vocês, vocês não podem demitir 1, 2 ou 3 funcionários, teriam que demitir realmente toda a equipe, para configurar de fato que houve paralisação total da atividade pela ocorrência da força maior, que seria a chegada do Covid-19. A outra situação seria a questão do fato do príncipe, que seria a determinação de fechamento por parte do governo. Mas aí, nesse caso também, vocês não poderiam fazer demissão de 1, 2 ou 3, teria que demitir a equipe inteira para não configurar que houve realmente algum tipo de... Fora da demissão da equipe inteira, se vocês forem demitir só parte da equipe, ainda está sendo considerado que seria uma demissão sem justa causa devido à questão de risco que o empregador ele tem que assumir do seu próprio negócio. Eu queria saber se o professor Gilmar concorda com esse entendimento, porque tem muita gente sem saber o que fazer, mas pelo que eu vi até o momento, demissões teriam que ser feitas realmente sem justa causa, para quem não vai demitir a equipe inteira. É isso mesmo, Camila. E isso que você está falando é levando em consideração a CLT. Porque, veja, enquanto não tiver claro a medida provisória que flexibiliza a CLT para você aplicar direto, vai seguir a CLT, que essa é a regra que está lá na CLT. Né? Isso. Que você colocou agora. Então, é exatamente isso. Né? Às 12h05, que a gente não sabe o que vai sair aí daqui a pouco, seria Por isso que eu estou falando. Os mecanismos que estão aí postos para usar agora são os mecanismos de antecipação de feriado, férias coletivas. Eles estão com muita segurança, todos estão usando, né? Mas as questões de demissão tem que ter muito cuidado, tem que esperar. Por acordo, não é isso? Nada impede de haver a demissão por acordo e a negociação... nada impede. Agora, isso essa semana deverá mudar. Então, muita atenção, tem que ficar todo o tempo aí
ligado com as publicações das medidas provisórias, porque isso está aí na efervescência. Né? Pessoal, Camila e Gilmar, até para doutor Breno Ferraz aí também, que fez a pergunta lá atrás, de um amigo do Tribunal Regional do Trabalho, sugerindo que nós, empresários, na verdade, possamos dormir nesses próximos dias com o livro de cabeceira da CLT e nos sugerindo que obrigatoriamente leiamos o artigo 486. Só uma pequena pincelada, rápida. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Essa redação, por incrível que pareça, ainda atual, é da Lei número 1530, do dia 26 de dezembro de 1951. Então, portanto, é como disse o professor Gilmar Mendes, que tenhamos aí um contato, primeiro, olho vivo e faro fino nas atividades, nas informações diárias alusivas a esse ponto, né? Que consultemos também as nossas assessorias jurídicas, exatamente para nos ajudar a conduzir a situação da melhor forma possível, levando em consideração que essa medida aqui é como se fosse uma medida extrema, né? A última, efetivamente, a ser executada, haja visto que o professor Gilmar colocou muito bem, né? Se for somente para demitir e para cortar e etc., não se precisa de gestor, tá certo? Mas, em todo caso, eu vou até pegar isso aqui, vou mandar para o Leonardo, para que ele depois possa disponibilizar para quem necessitar. Muito bem, Horácio. Obrigado, Camila. Podemos ir para a pergunta do Henrique. Eu tenho uma pergunta, professor. Henrique, sim. Opa, tudo certo. É o seguinte, aí no gráfico que você disponibilizou, está aí mostrando o ângulo alfa. Se a gente for para outra ponta lá do triângulo, teria um ângulo beta, que na verdade aí aparentemente é igual ao alfa. Só que a gente sabe que esse ângulo beta seria muito mais íngreme do que o alfa. Claro. Eu acredito que vai ser assim. Claro, isso é só uma representação, mas você vai ver que o alfa vai ter possibilidade de mudança também. Essa curva é só para a gente entender que há uma retração, quer dizer, mas não há nenhuma rigor em saber que o ângulo é dessa posição nessa. É só para saber que estamos descendo numa retração e depois nós vamos ter um movimento de subida. Como será esse movimento de subida? Quais são as perspectivas desse momento de subida? Entendeu, Henrique? Eu entendo, mas o que eu quero chegar é o seguinte. Quando os meus clientes, por exemplo, eu tenho empresa de locação de máquinas e alguns dos meus clientes eles são prestadores de serviço para construção que eles julgam... são construção civil que eles não vão parar. Por exemplo, a Compesa é um cliente meu que eles não vão parar e eu vou ter que continuar fornecendo o meu serviço para eles. Necessidades. Só que até aqueles clientes que não pararam, eles vão deixar de me pagar. Mas nem por conta disso eu vou deixar de comprar com o meu fornecedor, entendeu? Ou seja, eu vou ter um problema no futuro que por mais que meus fornecedores hoje eles sejam parceiros comigo, eles me deem um prazo, vai ter uma hora que eu vou ter que pagar não só as contas de hoje, como as contas normais. Aí é que eu tô vendo onde o meu problema vai empipinar de verdade. Henrique, a lógica é a mesma para a União e a lógica é a mesma para empresas e a lógica é a mesma para o indivíduo. Vamos ver aqui. Para atravessar esse vale aí, você está vendo esse cifrão. A empresa vai fazer, veja, em linhas gerais, a empresa vai diferir impostos e a empresa vai fazer dívidas, captando esse crédito aqui para capital do giro. Concorda? Concordo. Então, nós vamos sair da crise com estoque de dívida. Então, todos sabem que esse estoque de dívida ele tem que chegar lá em cima com determinado nível de prazo de financiamento e de refinanciamento para caber os fluxos de caixa. Por quê? Porque a recuperação econômica ela tem uma velocidade e, além disso, ainda tem a transição do econômico para o financeiro, que tem outro prazo, que é para você formar o fluxo de caixa. Então, todos sabem que esse estoque que está sendo formado agora nesse vale de retração é um estoque que tem que ser lá na frente feito a renegociação. Ora, o que você está vendo é que as operações de crédito são feitas para 90 dias. O cara não vai colocar... Mas tem operações de crédito feitas com prazos mais longos. Por exemplo, tem empresas nossas que fazem operações de crédito com prazo muito mais longo. Então, você tem prazos aí de 6 meses, você tem prazo de 12 meses, você tem prazo de 18 meses.
Mas ainda assim, é preciso compreender que você ainda não sabe exatamente o tamanho desse PMT, dessa parcela mais juros, que tem que ser paga na saída. Por exemplo, o BNDES, ele já fez a proposta de fazer o diferimento que você, nos primeiros 24 meses, pagando só juros e depois paga a parcela principal. Isso é a interpretação do BNDES. Nós não sabemos se isso vai ser suficiente ainda. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser calibrada mais na frente. Então, agora é sobrevivência. Abrir a empresa, toma dentro dessas condições que estão sendo postas. E lá na frente a gente vai ter que fazer esse manejo. De novo. Então, o endividamento realmente é extremamente necessário mesmo. Não tem jeito, porque você não tem como fazer essa transição sem endividamento. Todo mundo sabe disso. E por isso que o sistema de crédito está se movimentando para fazer essa expansão. Mas essa expansão tem que ser pago, né? O cálculo que o BNDES fez são 24 meses. Não se sabe ainda se vai ser suficiente. Vamos ver. Você vai ver, nesse link que eu passar para vocês lá do BNDES, você vai ver que isso já está lá composto. Então, isso vai ser analisado a cada tempo para ver se vai precisar diferir mais ou não. Ok, obrigado. Mardônio, por gentileza, fica à vontade. Gilmar, Horácio, a todos, boa tarde. A nossa pergunta é a respeito de impostos. Nossa empresa é de alimentação. Sabemos que uma das certezas dos empresários é que nós temos que pagar impostos. Como é que as empresas devem se comportar perante todo esse... para atravessar esse vale, como o Gilmar falou aí, né? Como é que as empresas devem se comportar? As empresas que trabalham com empresas públicas, as empresas públicas exigem muitas certidões. Se nós suspendermos esses pagamentos de impostos, como é que a gente vai se comportar perante essas empresas públicas, que a gente automaticamente não vai ter acesso a essas certidões que dá o direito de receber esse crédito que eles exigem? Como é que nós vamos passar, superar essa crise aí, pode-se dizer assim? Bom, Mardônio, é o seguinte, o que a gente está sugerindo é o seguinte, nós temos, em termos de impostos, nós temos que seguir rigorosamente a legislação tal como está posta. Quer dizer, diferir aquilo que está diferível, que está na legislação. Porque o que não tiver na legislação, a gente não vai poder fazer, sob pena de não ter esse tipo. Agora, esse tipo de se habilitar, inclusive, para fazer as operações, né? Agora, isso não impede de que os estados e municípios precisam estudar essas possibilidades de diferimento de um maior grupo de impostos. A gente sabe que tem impostos pesadíssimos que ainda não entraram na conta, o principal grupo, o INSS e ICMS, para quem é intensivo em ICMS. Então, esses dois são muito pesados. Isso, pelo fato de serem pesados para as empresas, é pesado também para a União, Estado e Municípios, quando tem que fazer pagamento da folha lá na frente. Então, essa é uma grande, digamos assim, é uma grande equação que vai ter que ser, tem sido estudada. Eu acredito que, em breve, eles devem também comunicar ainda qual o grupo de impostos ainda que pode ser diferido, mas qual é a sugestão do momento? É o seguinte, do momento não, em qualquer momento, nós temos que seguir rigorosamente aqueles impostos que estão sendo previstos para diferimento na legislação. Muito obrigado. Satisfeito. Eu só lembro aí nesse ponto, eu não sei se foi na MP 927 ou na 928, exatamente que já saiu uma autorização para que as certidões negativas sejam mantidas a sua exigibilidade por os próximos 60 ou 90 dias. Isso já está valendo. Já está valendo. Já está valendo. Mas isso tem um período. Então, de novo, né? A gente tem que acompanhar rigorosamente, que a cada dia está saindo uma resolução sobre essas questões voltadas a tributo e a crédito. Isso nós temos que ter gente 24 horas monitorando esse tipo de coisa. E legislação trabalhista. Passemos, então, do segundo ato para o terceiro ato e depois a gente expande um pouco mais o tempo para a gente fazer considerações, perguntas e respostas e considerações finais. Pode ser? Vamos em frente, professor? Vamos. Então, o terceiro bloco são as perspectivas futuras pós-crise. Bom, a questão central é quais são as reais condições do Brasil no pós-crise? Bom, a gente só, como nós estamos falando que isso que é muito importante, nós estamos falando de um vale de retração, então nós precisamos entender o que era que estava lá atrás e o que é que pode ser replicado para frente.
qual era a nossa condição quando nós entramos na crise? Os países desenvolvidos, os países em desaceleração, mas uma desaceleração lenta, um crescimento previsto de 3% ao ano do PIB mundial, e o Brasil em rota de crescimento. Então, o Brasil estava na contramão do mundo. O mundo estava entrando em desaceleração, o Brasil estava crescendo. A todo momento, o ministro da Economia estava falando isso. Bom, quais são as condições favoráveis disso? Primeiro, as taxas de juros no mundo, a grande parte de taxa de juros, isso já na Ásia, na Europa, e negativas, e muito baixa nos Estados Unidos. O que é que isso quer dizer? Uma migração de capital da posição de mercado financeiro para investimentos em projetos. Então, nós temos uma condição favorável das taxas de juros externas para a entrada de recursos e investimentos no Brasil. E qual era a posição do Brasil? Com projetos bons para dar retorno de investimento, sobretudo projetos de infraestrutura. Seu projeto com nível de investimento de 12% ao ano, mas precisávamos arrumar bem a regulação, que andamos bem nisso, e isso nos favoreceu, estava nos favorecendo na hora que entramos nesse vale. Isso é uma questão central. Agora, olhando para dentro, o Brasil também estava no processo de migração dos recursos do mercado financeiro para as atividades econômicas. Por quê? Porque nós estávamos operando com as taxas Selic mais baixas da história. E a gente sabe que esse capital não podia ficar parado no mercado financeiro. Nós que estamos no dia a dia já fomos acompanhando como é que essa migração estava sendo feita. Então, antes da crise, nós temos taxa de juros internacionais negativas e muito baixas e taxa de juros no Brasil baixa Selic, que nos autoriza a pensar em investimento e crescimento do PIB. Crescimento do PIB pelo investimento e demanda. Bom, o que é que acontece, então, na saída da crise? As taxas internacionais vão continuar baixas, porque você não pode ter taxas de juros altas, porque precisa acelerar as economias. As taxas de juros nacionais, já existem projeções feitas por instituições financeiras, mas são taxas de juros que devem ir até o final do ano entre o que já fez o cupom baixando e 3,2 e um pouco acima disso em 2021. Nessa faixa de taxa de juros, a gente sabe que o recurso tem que migrar do mercado financeiro para as atividades econômicas. Quando você vê um indicador muito forte da migração do mercado financeiro para as atividades econômicas, o melhor caminho, evidentemente, é a Bolsa de Valores, quando você vai lá e aplica lá. O Brasil ainda não tem essa tradição, os países desenvolvidos têm, mas a gente tem articulado várias posições desse tipo, né? Que não é só através da abertura de capital das empresas e debêntures. Nós temos também os fundos, que já vinham operando com muita intensidade, fundo de private equity para empresas de médio porte. A gente tinha os fundos FDIC para fazer as operações de expansão das fintechs, que estavam indo com muita velocidade, para fazer a expansão também dos recebíveis das empresas, através do FDIC, tal como já vinha fazendo antes. Os fundos imobiliários para dar suporte ao crescimento do comércio, através não só do shopping center, mas também do varejo, na execução de lojas, tal como as farmácias saíram muito na frente disso. Então, esses movimentos todos estavam armados antes da crise e já estavam funcionando. Por quê? Porque as taxas de juros estavam baixas e estavam migrando para o mercado, para as atividades econômicas. Esse cenário vai repetir na saída, ou seja, nós não vamos ter taxa de juros alta na saída. Então, isso se mostra favorável para nós. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu concordo 100% do que falou o ministro Paulo Guedes. O melhor antídoto para essa crise chama-se reforma. Se nós, e eu digo isso no paper lá que eu escrevi, a classe política brasileira, que já está atuando agora nessa crise, poderia prestar um tributo monumental à nação brasileira. O maior tributo que a classe política podia fazer era aprovar essas reformas agora, nesse momento, para que o Brasil saísse fortalecido na crise. E nós estamos falando da reforma federativa, do Pacto Federativo, nós estamos falando da reforma do Estado, nós estamos falando da reforma tributária fiscal. Então, ou tributária, sobretudo. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Que, se nós aproveitarmos esse momento, e é por isso que está aí esse ângulo alfa, esse ângulo alfa ele vai movimentar na intensidade maior ou menor, dependendo do que nós fizermos agora. Então, se nós
entendermos o movimento sincronizado, se as empresas tiverem cautela, se as empresas tiverem capacidade de aproveitar todas as concessões que estão dadas, equilibrar o jogo entre fornecedores e os seus colaboradores, se essa condição de investimentos fossem muito mais favoráveis com as reformas, não tenha dúvida que nós vamos sair numa posição... Olha, as previsões, para vocês verem. Já saíram previsões essa semana do Itaú, do sistema de finance do Itaú, está mostrando o seguinte, olha, a saída, o Banco Central já tinha feito isso. Essa saída aí, que é o corte do zero aqui do PIB, você vai ver que existem projeções que sejam 0,2% positivo, ou 0, ou 0,7% negativo. Então, as previsões variam entre 0 e 0,7%. Quer dizer, até dezembro nós vamos pagar essa conta aqui, né? Nós vamos crescer para zerar esse PIB aqui. E a projeção para 2021 já está da ordem de 5% a 6%. Isso é o repique. Quer dizer, é disso que nós estamos falando. Nós agora temos que nos preocupar de atravessar a crise, mas armar já as condições para aproveitar a saída. É por isso que é importante essa visão sistêmica e essa atuação de colaboração de todos. Eu digo a vocês o seguinte, nós reunimos condições, embora seja uma crise profunda, mas o Brasil, da trajetória que ele vinha e da forma que ele está conduzindo, eu acho que nós vamos ter uma saída melhor do que aquela que muitos estão imaginando. Ok, Horácio? Ok, pessoal. Estamos abertos aí nesse terceiro ato, também a perguntas, dúvidas, curiosidades, interlocuções. Fiquem à vontade, por gentileza. Professor Gilmar, professor Horácio, é o Mark que está falando, tudo bem? Oi, Mark, tudo bem? Tudo bem. Excelente apresentação, muito bom para quem trabalha na área de finanças já se preparar, muito obrigado. Eu só queria ajudar informando que o custo do empréstimo, né, o custo de dinheiro, de ontem para hoje já aumentou 30%. O banco que cobrava em torno de 7,25 já está cobrando 10,5. Então, só para que a gente fique atento, isso tende a aumentar ainda mais. Como o senhor já falou aí, né? Muito obrigado. Obrigado, Por nada, mano. Perguntas, pessoal? Deixa eu fazer um comentário, não é bem uma pergunta. Gilmar, concordo com o que você falou, acho que o Paulo Guedes colocou muito bem colocado, a nossa saída dessa crise vai depender das reformas. Agora, além de uma crise que nós estamos vivendo, da saúde, e uma crise econômica, eu acho que tem uma crise por trás que é a mais complicada, que é a crise da confiança. A gente não sabe quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. A gente tem uma enxurrada de fake news, WhatsApp. É lógico que a gente não pode confiar na informação do WhatsApp, mas, queira ou não, a população está acessando através do WhatsApp. Você vê médico defendendo o isolamento social, você vê médico dizendo isso é besteira. E eu estou falando de médicos reconhecidos. Dr. Anthony Wong, que é um dos infectologistas mais conceituados, fez um vídeo aí de quase 15 minutos explicando tudo. Então, sem tomar partido quem está certo e quem está errado, a verdade é que nós estamos vivendo uma crise de confiança. A retomada do país, eu não tenho dúvida que a gente estava crescendo, está migrando dinheiro da poupança, do mercado financeiro para os negócios. Eu estive na feira de franquia, me espantei com o volume de gente que está querendo abrir franquia, porque é óbvio, quem tem 300, 400 mil reais na poupança vai montar o seu negócio. Aí vem uma crise dessa, que retrai todo mundo.
e a gente aposta nas mudanças. Na sua opinião, não é uma pergunta para dar uma resposta, mas na sua opinião, como é que você está vendo essa articulação política, esse interesse político, se nós conseguiremos ou não fazer reforma dentro deste período? Porque Então, o investidor de fora está louco para botar dinheiro aqui. Você não tem alternativa. Não tem alternativa. Antes da crise, nós tínhamos em torno de $1 trilhão olhando um radar no mundo para onde pôr o dinheiro. Os caras estavam com taxas negativas. Quer dizer, isso tudo depende do que nós fizermos. Eu concordo com o argumento do Rinaldo. Nós temos dois problemas. Nós temos a informação fake news, mas nós temos também um problema de assimetria de informações. Ou seja, ainda que o sujeito queira passar a informação verdadeira, ela chega de forma assimétrica. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa conexão com os órgãos e mecanismos que são capazes de prover aquilo que de fato interessa. Então, o que é que eu sempre tenho sugerido? Olha, chama-se Banco Central, chama-se BNDES, chama-se o sistema bancário, que emite o sinal na ponta, chama-se Ministério da Economia publicando as medidas econômicas, chama-se o Ministério da Saúde publicando, tem que publicar. Então, nesse momento, tem que ir para a origem, quer dizer, não adianta ficar no meio. Tem que saber articular e buscar informação íntegra na origem e trazer para poder fazer análise e decisão. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, por outro lado, Rinaldo, eu digo para você o seguinte, eu estou vendo muita pressão do governo na Câmara para poder fazer essas reformas acontecerem. Talvez até elas, no momento anterior, tivesse menor possibilidade do que o que tem agora. Quer dizer, a crise, nesse sentido, talvez favoreça, né, para que isso de fato aconteça. Por quê? Porque entrou numa emergência. Então, tem uma conta para poder fechar. Quer dizer, nós vamos gastar nesse vale de retração, isso já está calculado, o déficit nominal sai de 1,1 para 3,1. Tá bom, a gente separa o orçamento de cima e o de baixo, mas a conta tem que ser paga. Não tenha dúvida. Então, antes que a gente estava falando de uma questão só de percepções de vontade, agora nós estamos falando de percepções de vontades e números, que é de responsabilidade de todos. Então, na minha interpretação, a condição hoje é diferente. E quando você começa a ver o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como ele disse ontem, ele disse, não, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos expandir o gasto público e tal. E é verdade, isso é verdade, tem que fazer. Mas por trás já existe a consciência de que essa conta vai ter que fechar na frente. Então, esses sinais, eu acho que apresentam hoje um cenário mais favorável para essas reformas passarem do que o que a gente tinha anteriormente. Essa é a minha interpretação. Ô, Gilmar, eu queria só voltar um ponto colocado pelo amigo Marco Carvalho aí, que é exatamente esse aumento na taxa de juros de 30% dos bancos, de 7,25% para 10,5%, e é exatamente naquele ponto que foi tocado por você anteriormente, na posição dos agentes financeiros que interpretam o cálculo de risco, agora eles estão interpretando posição de cálculo de incerteza. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais a incerteza aumenta, claro que essa taxa de juros vai aumentar cada vez mais. Mas o que tem que prestar atenção aí, tem que ter uma certa paciência com isso, porque da mesma forma que isso está acontecendo, mas veja, o Fundo Garantidor começou agora essa semana. Na prática, ele entrou em operação ontem. Então, você tem que dar um tempo aí, né, para que isso, de fato, seja absorvido, e aí você vai ver que realmente as taxas... Para isso que o BNDES está publicando a taxa, já de região para região, para você ter esse parâmetro. Já, opa, não é isso que está acontecendo. Entende? Ele está publicando a taxa dele. Olha, taxa básica para a operação é essa. E é que está sendo aplicada na região, para você ter essa referência e começar a balizar o mercado. É isso que está acontecendo. Pessoal, alguém gostaria... Por favor, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Professor, o senhor tem alguma informação se quem já tem um financiamento andando no BNDES, se teve alguma medida de prorrogação de prazo, alguma coisa assim? Tem. Aliás, essa foi uma das primeiras que saíram logo. Foi o diferimento dos prazos das operações vigentes. Isso está tudo lá no link que eu vou passar para você. Essa foi logo uma das primeiras. Né?
É o Mark Carvalho de novo, eu posso colaborar com isso. A gente já entrou com um pedido, você vai ter que preencher uma solicitação, encaminhar para o BNDES, ele vai aprovar, vai mandar um aditivo, você vai ter que aditivar o seu contrato, porque vai capitalizar as parcelas que você vai adiar. É uma boa prática para quem tem dívida com o BNDES. Marcos, isso você está falando... Desculpa. Eu até sugiro, viu, Horácio? Como tem várias empresas nossas já fazendo a operação, eu sempre tenho sugerido, tenta formar um comitê aí dessa turma aí, que já está fazendo a operação, para ajudar a quem ainda não está tendo acesso, porque isso vai facilitar demais. A gente está fazendo isso aqui e tem dado bons resultados. Ótimo. Mas isso aí seria quem tem contratos diretamente com o BNDES ou pode ser através de algum outro banco de varejo? O contrato não é com o BNDES. Essas operações todas, você contrata com o banco. Aliás, você vai ver lá no filme, pelo banco BNDES. Você vai ver no filme que ele começa explicando exatamente isso. O BNDES fez as operações, ele diz assim, o BNDES fez o ano passado operações. Mais de 70% das operações foram feitas com pequenas e médias empresas. Como? Aí ele diz, representado geograficamente em 95% do país. Mas por quê? Porque usa a rede bancária. O BNDES não tem agência para fazer isso. Ele explica tudo isso lá e mostra como é que você deve fazer esse approach lá. Eu só perguntei isso porque existem grandes empresas para se pode fazer contratos diretamente, não é isso? Não. Por isso que eu pergunto. Esse que eu estou falando são para empresas até 300 milhões de faturamento. Isso é o teto. Tudo isso que você vai ver no vídeo só vale para empresas até 300 milhões de faturamento. Sei. Acima disso, ela faz a operação direta, sim. Sem problema. O projeto, ele é subsidiado pelo BNDES? Não, o projeto não. Estou em dúvida agora. Não, o projeto não. O BNDES é só o banco de desenvolvimento. É só para investimento e o projeto já é movimento junto com o Banco Central. Ok. Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Algum questionamento? Bom, se não, primeiramente agradecer a presença de todos os clientes, todos os nossos amigos e amigas, nossos parceiros, parceiras. Desculpa, Horácio, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Eu não sei se o professor vai saber responder, mas assim, se ele tem escutado falar, ou até a própria opinião própria dele. A gente sabe que o Brasil tem muitas reservas em dólar, né? E que a outra possibilidade dele sair dessa crise depois seria se endividar também. O senhor sabe ou teria pelo menos um palpite do que seria melhor nessa ocasião? Seria se endividar ainda mais ou vender as reservas? São coisas distintas, não funciona assim não vende a reserva. A reserva é um mecanismo para você atuar no mercado de câmbio. Para você atuar no que nós chamamos das atividades fiscais, que é isso, você expandir recursos e etc., porque você tem 3 atividades. Uma é de câmbio, que é você proteger a moeda em relação às moedas externas. Reserva, faz a operação de câmbio para proteger. Depois você faz expansão de recursos fiscais. O que é? Recurso da União, esses 88 bi que foi transferido para Estado, União e municípios. É recurso fiscal. E outra coisa, providência, é a expansão da base monetária, quer dizer, destravar compulsório de banco, fazer liquidez, que é o que o Banco Central fez. Então, como é que você expande? O banco tinha que dormir todos os dias com um determinado padrão de retenção, de fluxo monetário. Ele disse, agora você pode soltar isso para o mercado. Então, você faz expansão de crédito por outros mecanismos, mas esse é mais fácil de entender. O que nós estamos falando são recursos fiscais. O que são recursos fiscais? São recursos do governo. Então, como é que você financia isso? Através de emissão de títulos. Sempre. Agora, como é que você torna o mercado mais favorável para você captar isso com os títulos? Quanto mais segurança macroeconômica você tiver, para o sujeito entender que você não vai dar um calote nele. A história do Brasil não é história de calote de ninguém. Quer dizer, a gente tem um histórico muito bom. E aquilo que eu disse inicialmente, quer dizer, a economia entende muito bem os agentes econômicos, se a gente está dizendo, olha, nós entendemos, nós estamos atravessando a crise, para atravessar a crise nós gastamos tanto, esse tanto que nós gastamos
que rompemos com aquele limite, que é natural, pela questão da crise, já está quantificado e nós vamos fazer esse tipo de pagamento ao longo de determinado período de tempo. Então, os agentes econômicos, quando olham isso, dizem, você não precisa sair... Certo. Agora, para ser atrativo também, teria que ter uma taxa de juros que seja atrativa. E com a Selic do jeito que está... Mas isso tem tempo. Isso você não precisa sair subindo taxa de juros de imediato, como se tivesse numa crise de longo curso, entendeu? Então, você acredita que a taxa de juros pode aumentar nesse não, médio prazo? Não, acho que não. Não. As projeções você vai ver, vão aumentar um pouco por conta disso, mas se você pegar as últimas projeções que saíram, por exemplo, a gente tem a última agora já o primeiro que lançou foi o Itaú. Ele está projetando taxa de juros 3,7 em 2021. 3,2. Continua, então. Esse 0,5 entre 3,2 e 0,7 já é a diferença para poder fazer o financiamento do estoque. Quer dizer, o mercado já entendeu e já precificou praticamente, já está precificando isso. Gilmar Mardoni. Nós temos uma pergunta aí da Carolina Buarque. Carol, por gentileza, fica à vontade. Oi, só um segundo. Deixa eu ler a pergunta aqui, que Carol mandou para mim uma mensagem. Tá com muito barulho lá. Deixa eu ler aqui, professor. É o seguinte. Ela está perguntando, empresas com financiamento direto ao BNDES, porque tem um faturamento maior de 300 milhões. O senhor tem alguma informação se ela também está incluída na prorrogação do prazo? É isso. Tenho, sim. Várias nossas têm conseguido prorrogação de prazo, são empresas acima de 300 milhões. Esse é o primeiro movimento que os bancos já estão fazendo logo. Todos. Mesmo aqueles que não estão operando com a linha do BNDES, operando com a linha própria. Todos eles. Ok. Obrigado. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, clientes, amigos, parceiros, representantes de entidades representativas de classe, a comunidade empresarial pernambucana e paraibana. Muito obrigado pela presença de todos. Um agradecimento especial ao meu colega e amigo, professor Gilmar de Melo Mendes. Muito obrigado, Gilmar. Também foi um prazer contar aqui com a presença de amigos aí como Gustavo, como Jairo, como Reinaldo, Odivaldo, uma turma muito boa que trabalha conosco no dia a dia. E, sobretudo, que continuemos firmes e fortes, fazendo a nossa parte e, sobretudo, também exaltando o sentimento cristão, orando, rezando e pedindo que Deus coloque a sua mão, porque na Bíblia está escrito: onde a mão do homem não chega, a mão de Deus opera. Então, amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que tenhamos todos uma boa tarde, um bom final de semana, com a graça de Deus. Amém. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal.